Fala moçada, professor Alberto na área com mais uma aula de geografia. É claro, aula de hoje, a dinâmica da crosta terrestre. Essa aula começa já, depois da vinheta. Rola a vinheta! Moçada, sobre o tema de hoje, a dinâmica da crosta terrestre, você já parou para pensar sobre as atividades vulcânicas que acontecem no mundo? Por exemplo, a atividade vulcânica acontece na Islândia, no Japão, na Indonésia. E por que não tem atividade vulcânica no Brasil? Já parou para pensar? Abalos sísmicos nos Estados Unidos, Califórnia, São Francisco, China. E no Japão, já parou para pensar quais são os mecanismos que promovem, que provocam esses abalos? Por que os Andes, a Cordilheira Andina, a Cordilheira dos Andes se encontra no limite de placa, enquanto o Himalaia está no meio de uma placa tectônica? Você tem as respostas para isso? Vamos dar sequência. Isso tem a ver com as placas tectônicas. As placas tectônicas é que movimentam, realizam movimentos e os seus movimentos realizam ações como atividades vulcânicas, como abalos sísmicos. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês que a Terra é composta internamente de três camadas principais: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Crosta terrestre, camada superior. Logo abaixo ela tem várias divisões. Nós vamos focar em algumas. Crosta terrestre, logo abaixo, manto. Manto superior, manto inferior. Núcleo, núcleo externo, núcleo interno. Estas são as camadas da Terra. E as camadas, crosta e manto, elas têm subdivisões. E eu quero focar em uma que é que faz a transição entre a crosta e o manto, que é a astenosfera. Ela faz essa transição e o que permite a movimentação das placas tectônicas. Como as placas tectônicas, a gente vai ver isso ao longo dessa aula, se movimentam? Elas se movimentam pelas correntes de convecção. As correntes de convecção que estão situadas logo abaixo da crosta, no topo ou na parte superior do manto, na região da astenosfera, realizam movimentos. Na verdade, são vários movimentos. E esses movimentos facilitam, ou eles coordenados, promovem a movimentação das placas tectônicas. Mas é preciso entender, para que esse movimento aconteça, pessoal, eu preciso ter diferença de pressão, diferença de temperatura e diferença de densidade. No manto, na região da astenosfera, que é a transição entre as duas camadas, há a grande temperatura do magma. E o magma aquecido está submetido a uma determinada pressão, temperatura e densidade. Ele tem ele é menos denso. Então, ele consegue fluir mais facilmente e ele consegue deslocar as placas em direções diferentes. Entenda bem, quando eu digo movimentação das placas, essas placas se movimentam até de 1 a 7 centímetros por ano. Por ano. É uma diferença muito pequena se você pensar em apenas 1 centímetro ou 7 centímetros. É desprezível em comparação a toda a extensão do nosso planeta. Mas uma pequena movimentação de 1 centímetro é capaz de promover grandes impactos na superfície terrestre. Ok? Então, nós temos essa diferença de pressão que vai movimentar as placas tectônicas e essas placas tectônicas podem gerar uma série de eventos. Ok? Então vamos lá. Pessoal, eu preciso deixar claro para vocês que durante séculos, estudos geológicos concluíram
que a Terra era imóvel em termos de dinâmica. Os continentes não se movimentavam lateralmente, ok? De forma horizontal. Esses movimentos apenas existiam verticalmente para a formação de montanhas. Então os estudos eram pouco profundos. Eles não tinham tanta profundidade nem tanto requinte científico para explicar a deriva continental. Mas esses estudos começaram a startar todo o conhecimento, todo o arcabouço acerca desse assunto. Tanto é que no século XVIII eles encontraram sedimentos marinhos no alto das principais cordilheiras. Por exemplo, no alto da Cordilheira dos Andes há muitos sedimentos marinhos e fósseis marinhos. Encontra ostras, fósseis de algas e de peixes. Muitos desses fósseis foram descobertos com o degelo do topo da cordilheira. E muitos desses fósseis estão cobertos por gelo nesse topo. Isso quer dizer o quê? O mar estava em cima, né, em grande altitude, e ele evaporou? Não. A Cordilheira dos Andes já foi assoalho oceânico. O fundo do mar já foi assoalho oceânico. O continente como um todo, os continentes, em algum momento da história geológica da Terra, já foi fundo de mar. Então, isso é possível, em outro momento falaremos sobre isso. As grutas que existem no mundo, como por exemplo aqui em Minas Gerais, Cruz do Maquiné, Rei do Mato, Gruta do Peruaçu, no norte de Minas. No sul da Bahia também tem muitas grutas. As grutas são formações de sedimentos marinhos, rochas calcárias, rochas sedimentares. Em outro momento a gente fala sobre isso, ok? São evidências que os continentes já estiveram no fundo do mar, ok? Já foi assoalho oceânico. Pessoal, alguém, no caso um geógrafo, historiador, chamado Alfred Wegener, ele era um grande pesquisador nesta época, ele viveu entre os anos de 1880 até 1930, morreu cedo, com 50 anos, mas ele começou a pesquisar sobre esse assunto, sobre a questão da movimentação dos continentes. E ele foi, em 1912, ele propôs a deriva continental, até mesmo incentivado pelas pesquisas recentes, como, por exemplo, a pesquisa dos sedimentos marinhos encontrados em altitudes elevadas, nas cordilheiras, e os primeiros mapas produzidos que mostravam o encaixe perfeito, como fosse um quebra-cabeça, um encaixe perfeito dos continentes, como o continente sul-americano e o africano, que se encaixam, se juntam. Motivado, ele estabeleceu estudos para entender esse movimento, esse processo. Então ele entendeu que anteriormente existia a Pangeia, um bloco continental único, que até a Bíblia faz referência lá em Gênesis 10, 25, que diz assim: no tempo de Éber, as terras se separaram. Então, é um evento citado na Bíblia que pode deduzir da deriva continental. E foi definido, no processo de evolução da movimentação das placas tectônicas, dois continentes, Laurásia e Gondwana. Em 1912, Alfred desenvolve, fala sobre a fragmentação desses continentes e mostra algumas evidências. Que evidências são essas? A semelhança geológica e a fisionomia. Isso quer dizer tipo de rocha, formato de relevo. Outra coisa, tipo de solo. É claro, obviamente, os solos têm origem a partir da degradação de um tipo determinado de rocha. Então, por isso a semelhança. Tipo de vegetação, como nós temos o cerrado aqui no Brasil, a savana no lado africano. E os fósseis encontrados também nas regiões litorâneas, tanto da América do Sul, por exemplo, no litoral brasileiro, quanto no litoral ocidental do continente africano. Alfred começa a desenvolver toda a sua teoria, apresenta para a comunidade científica na época dele. No entanto, ele foi ridicularizado. Por quê? Porque ele não sabia explicar o mecanismo de deslocamento das placas tectônicas. Ele ainda não tinha resposta. Mas as respostas estavam chegando. Mas ele não conseguiu pegar tudo isso e apresentar na sua teoria. Na Primeira Guerra Mundial, no período da Primeira Guerra Mundial, radares de sonares
foram instalados em navios para orientar os submarinos na instalação dos cabos telegráficos no fundo do mar, ligando a Europa à América. E muitos desses sonares também foram colocados embaixo de navios militares para encontrar e identificar submarinos inimigos e assim poder fazer o devido ataque. Mas quando essas imagens eram geradas, o assoalho oceânico era imageado. Feito essas imagens, esse levantamento, eles conseguiram observar que havia uma cordilheira no fundo do mar. A cordilheira chamada Dorsal Mesoatlântica. E esses estudos foram para frente desenvolvidos a partir desses levantamentos realizados durante a Primeira Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram esses processos de sonares e radares, foram evoluindo, o imageamento do assoalho do fundo do mar do Oceano Atlântico foi melhorado e eles conseguiram avançar mais em pesquisa, realizando no ano de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, datação das rochas no fundo do mar, na região da dorsal mesoatlântica. E o detalhe é, quanto mais próximo da beirada das placas, ou do limite das placas, mais novas eram as rochas. Quanto mais se distanciava em direção à África ou em direção à América do Sul, essas rochas, essas amostras eram colhidas para realizar a datação, mais antigas elas se mostravam. Começou a encaixar, começou a dar forma o quebra-cabeça da deriva continental. Ok? E outra coisa que eles encontraram nessa investigação era o magnetismo da Terra sendo retratado, grafado nessas rochas. Conseguimos estudar e desenvolver estudos sobre o magnetismo da Terra. Para vocês terem ideia, em outro momento nós vamos desenvolver isso em uma outra aula, que o magnetismo da Terra, os polos magnéticos da Terra, ele já inverteu mais 144 vezes. Tudo isso grafado em rochas magmáticas no momento que houve a inversão dos polos do campo magnético da Terra. Ok? Essa teoria da deriva continental foi reconhecida a partir de 1968, por isso encontra hoje nos seus livros. Beleza? Pessoal, sobre deriva continental, nós temos 3 tipos de movimentos a serem discutidos na aula de hoje. O movimento convergente, que é também conhecido como movimento destrutivo, o movimento divergente, que também é conhecido como movimento expansivo, né? E o movimento transformante, que é o conservativo. Ok? Então vamos lá. O primeiro que nós vamos tratar aqui é o movimento convergente. E dentro do convergente eu quero destacar 3. O primeiro dele é o movimento que acontece crosta oceânica com crosta oceânica. Nós temos esses movimentos acontecendo. Placas tectônicas, nós temos no planeta em torno de 25 principais placas tectônicas. Só 25 não tem mais. Só que as placas são menores, de menor extensão, e elas não aparecem em mapeamento do mapa, como esse que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Ok? Então, crosta oceânica com crosta oceânica, eu quero dizer para vocês que a base é mais densa. Por quê? A crosta oceânica é mais antiga. A rocha está mais cristalizada, mais dura, mais densa. Então tem durezas diferentes. A mais antiga, né, ela vai normalmente penetrar, ela vai realizar movimentos por baixo da menos densa. Então ela vai em direção à atmosfera, mergulhando em direção ao manto, e ela começa a entrar em estado de fusão. A que ficou por cima, né, da que mergulhou, ela vai enrugar e formar cadeias de montanhas. Ok? Então ela é mais densa, mais antiga, e nesse processo pode gerar vulcanismo,
pode gerar ali falhas nesse limite de placas e formar grandes cadeias de vulcões ou vulcões isolados. A segunda que nós temos é a crosta continental com crosta oceânica. Entenda que a crosta continental é mais nova ou menos densa do que a crosta oceânica. A crosta oceânica é muito mais rígida, muito mais forte em relação à crosta continental. Então ela é mais densa, a oceânica, e ela mergulha por debaixo da crosta continental. Quando ocorre o mergulho, a crosta oceânica vai novamente, ela vai em direção à astenosfera e ela entra em estado de fusão. A placa que ficou por cima enruga, formando as cadeias de montanhas. Então entra em estado de fusão. Tanto na primeira quanto na segunda, além de gerar vulcões, podem gerar abalos sísmicos, podem gerar terremotos. Estando dentro do mar, no assoalho oceânico, podem gerar maremotos, dando sequência a eventos como os tsunamis. Pode ocorrer também o derramamento de magma. O magma pode cobrir, ok? Extensas áreas, tanto no fundo do mar quanto na crosta oceânica. E formam as cadeias de montanhas. Nós temos a placa de Nazca, que choca em direção à placa sul-americana. O choque dela, a placa de Nazca é uma placa oceânica muito mais rígida em relação à placa da sul-americana, então ela vai mergulhar por debaixo da placa sul-americana e a placa sul-americana ela vai enrugar, formando uma grande cordilheira, que é a famosa Cordilheira dos Andes, ok? O outro movimento dentro do movimento convergente, que é a aproximação de placas tectônicas, é o do crosta continental com crosta continental. Aqui nós temos o choque de placas. Nesse choque ocorre abalo sísmico, então elas se chocam. Nesse choque geram terremotos, abalos sísmicos. Mergulhar. Qual é o exemplo disso? Nós temos a placa indo-australiana. A placa indo-australiana é onde nós temos a cordilheira do Himalaia no meio de um continente, de uma placa. Na verdade, duas placas se fundiram por esse choque e gerou ali a cordilheira do Himalaia. A gente viu anteriormente a respeito dos Andes, placa de Nazca, como exemplo, de Nazca e sul-americana. Por isso que os Andes, como eu falei aqui na introdução desta aula, se localiza no limite ou no litoral do continente. Na verdade, está no limite de uma placa tectônica. Ok? Ok. Só para relembrar, quando uma placa mergulha embaixo de outra, a mais resistente mergulha, esse processo se chama subducção. Perfeito? Tem aí no seu livro. Por favor, dá uma olhada, grifa, chama atenção para esse processo, o subducção e para o abducção. Ok? O próximo movimento, então, passamos pelo movimento convergente, que é o chamado destrutivo. Ele tem crosta oceânica com crosta oceânica com crosta continental e crosta continental com crosta continental. Ok? Movimento divergente. O movimento divergente, também conhecido como construtivo. Por quê? Porque quando a placa está separando no Oceano Atlântico, assoalho, fundo, região do dorsal mesoatlântica, que é o limite de separação das placas africana e sul-americana, acontece ali, nós temos o limite da placa e à medida que a placa vai se distanciando, porque o magma na região do manto superior da astenosfera, ele está realizando movimento ascendente, porque há alta temperatura. Todos esses movimentos que eu mencionei, quem realiza é o magma na região da astenosfera. Nesse sentido, no sentido da convergente, são sentidos que confluem na mesma direção, fazendo esse tipo de movimento.
Na divergente que estamos tratando agora, os movimentos são contrários, são em direções contrárias. Então leva uma placa para um lado e uma placa para o outro, como na imagem que eu estou mostrando para vocês agora. Percebem? Ok, então é um movimento que é considerado construtivo porque a placa abre, o magma vem, ocupa aquele lugar, como está no fundo do mar, ela vai resfriar mais rápido do que fosse dentro da crosta continental, resfriando mais rápido, o processo de cristalização acontece, ela endurece, o movimento não para, ele continua, ela racha novamente. Então, centímetro a centímetro, ou milímetro a milímetro, ela vai aumentando pouco a pouco em ambos os lados, ok? Por isso que nós temos aí um deslocamento de 1 a 7 centímetros em média por ano. Daí você pode fazer o cálculo de quanto tempo levou para o litoral, né, a placa sul-americana se separar da placa africana. Nesse local da expansão das crostas, das placas, acontece vulcões e abalos sísmicos, ok? Pessoal, o outro movimento que não posso deixar de mencionar é o movimento transformante, considerado como conservativo, porque ele vai deslocar uma placa lateralmente, uma placa vai resvalar com a outra. O movimento na parte inferior da crosta e superior do manto, na região da atmosfera, vai realizar um movimento muito semelhante ao convectivo. As correntes de convecção do magma realizam um movimento de convecção, porque elas vão aproximar. Só que a tensão e a dureza, a densidade da rocha é tal que elas não vão mergulhar, não vai haver a subducção, então é uma obducção. Só que a pressão é tão grande que ela vai resvalar em sentidos contrários horizontalmente. Ok? Então vai fazer esse tipo de movimento, como na imagem que vocês estão vendo agora. Ok? Um exemplo disso é a falha de San Andrés, como essa foto que eu estou mostrando para vocês, da falha de San Andrés. Então tem essas pessoas olhando aí a falha, e como para dar um dado para vocês, essa região é muito sensível a impactos, onde os norte-americanos, eles esperam o Big One. O Big One é o grande terremoto. É o grande terremoto. Algo que foi esperado e que foi sentido pelos americanos em 1906, achando que o Big One já estava acontecendo. O terremoto de 1906 em São Francisco, na Califórnia, na região da placa da falha de San Andrés, foi de em torno 9,8, entre 8 e 9, não me lembro agora ao certo o valor, graus na escala Richter. Para que vocês tenham ideia, em 20 segundos tem parte das placas tectônicas que abriu em torno de 6 metros. Olha só, meus amigos, 6 metros de deslocamento de placa tectônica nesse sentido transversal em 20 segundos. Olha a força da dinâmica interna da Terra. O que eu disse para vocês, algo de 1 centímetro a 7 centímetros, foi em torno aí 6 metros. É por isso que eles aguardam o Big One. O Big One, quando acontecer, gerará impactos na região norte da América, na região dos Estados Unidos, que podem startar a ação de vários vulcões, como por exemplo dos megavulcões, como são conhecidos, que estão inativos ou considerados extintos, como o Parque Yellowstone dos Estados Unidos. Sabe onde aparece lá o Zé Colmeia, os desenhos animados da Hanna-Barbera? Estão lembrados? Olha a imagem do Zé Colmeia aí. Esse parque, ele é na verdade a base dele, que o cone vulcânico já ruiu em tempo pretérito, tem ali a base vulcânica. E houve eventos no passado onde muitos animais morreram
por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. E ao investigar, gases estavam saindo entre as falhas das rochas na região do vulcão, que contaminaram a água, deixaram a água ácida, sem oxigênio. Houve uma grande mortandade de peixes. Muitos animais, a mastofauna ali, pequenos animais, morreram. E muitas plantas também morreram. O que foi investigado é que o vulcão parece que estava dando sinais de atividade. Então, eles temem que quando o Big One acontecer, que vai separar a Califórnia dos Estados Unidos, pode startar o Parque Yellowstone, né, o vulcão que existia ali, ele pode voltar ativo. Ok? Mas isso é uma especulação científica que pode se tornar uma realidade. É apenas uma teoria. Sobre a falha de San Andreas ainda, tem um filme que até é estrelado pelo The Rock, sobre San Andreas, me parece que é esse o nome, está passando aqui agora na sua tela, junto comigo aqui, uma parte do trailer deste filme, e logo em seguida uma outra imagem, outro videozinho sobre esse tema da falha de San Andreas. Ok? Só para vocês entenderem que há uma grande expectativa de quando eles podem acontecer. E um detalhe, o grande desafio dos Estados Unidos é: em quanto tempo vamos conseguir identificar que o Big One está acontecendo? 2. Qual é o tempo que as autoridades têm para evacuar a região? É um grande desafio. Esse desafio praticamente não tem respostas. Existem planejamentos, mas na hora da operação, que é a questão. Ok? Fechando essa parte, vocês viram uns vídeos aí. Terremotos. Duas coisas sobre terremotos. Primeiro, os terremotos eles são marcados por 2 pontos importantes que eu preciso destacar. É o hipocentro. O hipocentro é a qual profundidade o tremor aconteceu. A acomodação das rochas, a placa movimentando em um determinado ponto dos limites. E a segunda coisa é o epicentro. O hipocentro acontece no interior da placa. O epicentro acontece na superfície, a região que mais foi afetada, que está logo acima do hipocentro, como a imagem que eu estou mostrando para vocês. Essa região, um exemplo que eu posso dar a respeito de terremotos, existem vários exemplos, é o Chile. O Chile, na década de 60, em 1960, aconteceu um grande terremoto da magnitude de 9,5 graus na escala Richter. Um dos terremotos a partir de 9 graus, que é desastroso na superfície terrestre. Arrasou. Depois procura na internet imagens como essa que eu estou mostrando aqui para vocês sobre este evento natural. Esse evento em 1960 foi sentido em toda a região do Pacífico, na Filipinas, no Havaí e até mesmo no Japão. Tsunamis foram gerados nessa região. Em boa parte do mundo sentiu e foi sentido até mesmo na Europa. A Europa fez leitura desse impacto. Olha como que é interessante esse tema. Segundo o último assunto que eu quero fechar essa aula é a questão do vulcanismo. O vulcanismo, ele acontece, como nessas imagens que estão passando à medida que eu vou falando aqui, eles acontecem em limites de placas, em fissuras, em rifts, como por exemplo nas dorsais mesoatlânticas ou no limite do Círculo de Fogo do Pacífico, onde as placas, no limite das placas tectônicas, existem diversos vulcões submarinos em altíssima atividade. Essas imagens que estão passando para vocês, esses pequenos vídeos, são da região do Havaí. O magma fluido, tem imagens aqui que mostram o magma mais fluido, uma certa velocidade escoando na superfície e mais lento. Isso mostra o nível de resfriamento e processo de cristalização desse magma em rochas magmáticas. E como eu falei para vocês, essas regiões que têm vulcões são chamadas de hotspots. São pontos quentes ou regiões quentes do planeta que necessitam de uma atenção da comunidade científica nos seus estudos e nos desdobramentos das ações naturais desses eventos, como um vulcão entrando em erupção, se mantendo em erupção. Ok? E para fechar, grandes catástrofes
catástrofes, falei certo, acontece quando um vulcão entra em erupção. Paisagens são alteradas, terremotos acontecem, construções são arriadas, são destruídas, e há grande derrame de magma na região onde acontece o vulcanismo. Agora entenda bem, são coisas ruins que acontecem. Mas uma coisa que eu posso destacar como uma coisa boa é quando o magma se resfria, se transforma em um tipo de rocha, como o basalto, por exemplo, e quando ele inicia um processo de degradação para se transformar em solo, são solos riquíssimos. Um exemplo de solo riquíssimo que nós temos aqui na região brasileira é quando ocorreu a separação da América do Sul, do continente africano, um grande derrame de magma cobriu toda a região brasileira a partir do sul de Minas, pegando Triângulo Mineiro, a porção sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e metade do Rio Grande do Sul. Toda essa região foi coberta por magma. São regiões riquíssimas e prósperas para a agricultura, ok? Pelo alto grau de fertilidade natural, pelo alto grau de minerais. Ótimo para a agricultura. Beleza? Moçada, essa aula termina aqui. Aproveite para fazer os exercícios do livro que você já deve ter recebido. Ok? Ficamos por aqui. Qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas. Aproveita. Se você ainda não curtiu essa aula, curta, se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações. E não esqueça de compartilhar essa aula. Valeu, moçada. Até a próxima aula. Tchau!